A combinação arroz com frango é bem conhecida do paladar do brasileiro. De Itapetininga vem uma receita com algumas adaptações nesse prato. O destaque é o uso do trigo. A receita ainda conta com um tempero característico da pimenta síria. Nós estamos acostumados a consumir um prato bem brasileiro, que é o arroz com o frango. Mas aqui em Itapetininga, uma família de origem libanesa readaptou esse prato e trocou o arroz pelo trigo. É uma receita que passa de geração para geração. A Rosana aprendeu com a avó e vai nos ensinar a fazer esse prato. Como que surgiu essa ideia? Surgiu porque a minha avó não gostava muito de arroz com frango. E por ela ser de origem libanesa, ela quis fazer essa readaptação. E ela colocou o trigo, que é para quibe, no lugar do arroz. E acabou dando certo, a família toda experimentou, aprovou e isso já está vindo há mais de 60 anos, né? Vamos aos ingredientes. 1 xícara de chá de óleo, 1 quilo de frango em pedaços, meio quilo de trigo para quibe, 4 tomates picados, 2 pimentões verdes, 10 dentes de alho, 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de pimenta síria, pimenta do reino, cheiro verde e sal a gosto e meio litro de água. O primeiro passo é fritar o frango e deixar ele fritando até começar a dourar. Mais ou menos uns 20 minutos de fritura. O prato total ele vai demorar no máximo 40 minutos, ele está pronto. Não precisa dourar o frango, e sim o fundo da panela. Porque se você deixar o frango dourar, ele vai ficar um frango rígido na hora que ele cozinhar junto com o trigo. Então esse ponto você já começa a colocar os temperos. Aí nós vamos para a cebola. O alho eu costumo esmagar e não socar ele com sal, e sim esmagar só os dentinhos. Sal a gosto. E vamos mexer até ir soltando o queimadinho do fundo da panela, que é o que vai dar o sabor no franguinho. Então a gente vai colocar agora o tomate, o pimentão, nós vamos acrescentar agora a pimenta do reino, deve ter a pimenta síria, que é o que difere a comida de outras, porque a pimenta síria, ela dá um sabor bem É fácil diferente. de encontrar a pimenta síria? A pimenta síria você geralmente encontra nessas quitandas, feira livre, que geralmente o pessoal moe para você na hora, que elas, é uma mistura, né? Pode colocar 2 colheres de pimenta síria, ao a gosto, né? E agora você vai deixar cozinhando mais um pouquinho, só para soltar um caldinho, e depois a gente vai acrescentar o trigo. Um detalhe, o trigo, antes de ser colocado na panela, tem que ser lavado mais ou menos umas 4, 5 águas. Lava e vai escorrendo. A hora que começar a sair uma água bem clarinha, porque ele já está bem limpo. Já misturamos tudo, né? Está uma mistura bem homogênea agora ela misturou uma com a outra. E agora vamos colocar a água. Pode ser fria mesmo? Pode ser fria mesmo, não tem problema. Não colocar muita água, senão ela vira uma sopa. Ele abriu fervura. Agora a gente coloca o cheiro verde. Mais uns 10 minutos de cozimento e está pronto para servir. Agora a gente vai tampar para que o trigo cozinhe e fique macio. Depois de 40 minutos, o prato está pronto. Pronto. E agora só servir para ver se vocês vão aprovar. O trigo com frango da avó Jubran. O pão acompanha? Acompanha pão. O libanês, ele gosta, tudo que ele vai comer, ele come com pão. Vamos experimentar então, né? Bom apetite. O prato é bem gostoso e a gente percebe que o gosto da pimenta síria dá um toque especial aí no prato. Ele fica bem acentuado no prato, por isso que não pode faltar. Qualquer tempero pode faltar, menos a pimenta síria. Espero que você tenha gostado. Muito bom, muito bom. Provado, viu? Muito obrigada. O prato total ele vai demorar no máximo 40 minutos, ele está pronto. Não precisa dourar o frango, e sim o fundo da panela.
Porque se você deixar o frango dourar, ele vai ficar um frango rígido na hora que ele cozinhar junto com o trigo. Então esse ponto você já começa a colocar os temperos. Aí nós vamos para a cebola. O alho eu costumo esmagar e não socar ele com sal, e sim esmagar só os dentinhos. Sal a gosto. E vamos mexer até ir soltando o queimadinho do fundo da panela, que é o que vai dar o sabor no franguinho. Então a gente vai colocar agora o tomate, o pimentão para quibe no lugar do arroz. E acabou dando certo, a família toda experimentou, aprovou e isso já está vindo há mais de 60 anos, né? Vamos aos ingredientes. 1 xícara de chá de óleo, 1 quilo de frango em pedaços, meio quilo de trigo para quibe, 4 tomates picados, 2 pimentões verdes, 10 dentes de alho, 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de pimenta síria, pimenta do reino, cheiro verde e sal a gosto e meio litro de água. O primeiro passo é fritar o frango e deixar ele fritando até começar a dourar. Mais ou menos uns 20 minutos de fritura, o prato. A combinação arroz com frango é bem conhecida do paladar do brasileiro. De Itapetininga vem uma receita com algumas adaptações nesse prato. O destaque é o uso do trigo. A receita ainda conta com um tempero característico da pimenta síria. Nós estamos acostumados a consumir um prato bem brasileiro, que é o arroz com o frango. Mas aqui em Itapetininga, uma família de origem libanesa readaptou esse prato e trocou o arroz pelo trigo. É uma receita que passa de geração para geração. A Rosana aprendeu com a avó e vai nos ensinar a fazer esse prato. Como que surgiu essa ideia? Surgiu porque a minha avó não gostava muito de arroz com frango. E por ela ser de origem libanesa, ela quis fazer essa readaptação. E ela colocou o trigo, que é Nós vamos acrescentar agora a pimenta do reino. Deve ter a pimenta síria, que é o que difere a comida de outras, porque a pimenta síria, ela dá um sabor bem É fácil diferente. de encontrar a pimenta síria? A pimenta síria você geralmente encontra nessas quitandas, feira livre, que geralmente o pessoal moe para você na hora, que elas é uma mistura, né? Pode colocar 2 colheres de pimenta síria, ao gosto, né? E agora você vai deixar cozinhando mais um pouquinho, só para soltar um caldinho, e depois a gente vai acrescentar o trigo. Um detalhe, o trigo, antes de ser colocado na panela, tem que ser lavado mais ou menos umas 4, 5 águas. Lava e vai escorrendo. A hora que começar a sair uma água bem clarinha, porque ele já está bem limpo. Já misturamos tudo, né? Está uma mistura bem homogênea agora ela misturou uma com a outra. E agora vamos colocar a água. Pode ser fria mesmo? Pode ser fria mesmo, não tem problema. Não colocar muita água, senão ela vira uma sopa. Ele abriu fervura. Agora a gente coloca o cheiro verde. Mais uns 10 minutos de cozimento e está pronto para servir. Agora a gente vai tampar para que o trigo cozinhe e fique macio. Depois de 40 minutos, o prato está pronto. Pronto. E agora só servir para ver se vocês vão aprovar. O trigo com frango da avó Jubran. O pão acompanha? Acompanha pão.